Desligação total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui agora, 8 horas e 41 minutos. E hoje eu vou falar da professora de yoga mais velha do mundo. Esse texto foi escrito quando ela ainda tinha 98 anos de idade, né? E ela faleceu no dia 21 de fevereiro desse ano, né? Atriz e professora de yoga. Eu vou chamar ela de Tal Porchon, porque eu não sei ler o nome dela, né? De fato é bem diferente, né? E ela faleceu aos 101 anos de idade, enquanto dormia, né? Tal Porchon foi uma das muitas beldades contratadas por Hollywood que passaram despercebidas nas telas de cinema nas décadas de 40 e 50, né? Então, aqui tem um pequeno texto sobre ela, quando ela ainda tinha 98 anos, e diz o seguinte: os segredos da professora de yoga mais velha do mundo. Aos 98 anos, Tal Porchon é a professora de yoga mais idosa do mundo, segundo o Guinness World Records, que é o livro dos recordes, né? E para os seus alunos, porém, é bem mais do que isso. Trata-se de um exemplo de vida. Apaixonada por um bom vinho, ela tem uma fala suave e usa sapatos de salto. Sim, aos 98 anos usava sapatos de salto e brincos grandes. E ela garantia ser uma pessoa afortunada. Entre os segredos para viver bem e continuar ensinando com quase 100 anos de idade, Porchon destaca o pensamento positivo. Olha isso. E ela diz: nada é impossível. É como quando você acorda e diz: esse vai ser o melhor dia da minha vida. E assim será, disse ela à BBC. Se você coloca o seu pensamento em algo positivo, isso pode se materializar. Não pense em coisas ruins. Isso tem me ajudado muito, sabia? Além da paixão pelo vinho, ela contava também ter uma queda por chá. E confessava, vejam isso, nunca bebia água. Eu dou risada porque é incrível isso. Bom, trajetória digna de filme. Nascida na Índia em 1918, Porchon teve uma história de vida digna de ser contada no cinema. Ela descobriu a yoga aos 8 anos de idade, quando viu algumas crianças contorcendo o corpo na praia para alcançar algumas posturas estranhas. E ela foi até a tia dela e perguntou: eles me deixariam fazer isso? E aí ela respondeu: não, isso não é um jogo, isso é yoga e não é coisa para criança. Mas foi assim que eu comecei a praticar, diz ela, ao jornal americano The New York Times, aos 8 anos. E além de se dedicar à vida, à prática milenar de yoga, Porchon também participava de aulas de dança de salão ao lado de colegas geralmente 70 anos mais novos, mais jovens do que ela. Quando não estava percorrendo o mundo em viagens, porque ela morava em Nova York, ela vivia também em Londres, onde fazia parte de um grupo de bailarinas que fazia apresentações para entreter soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas foi enquanto morava em Hollywood que começou a ensinar yoga. E Porchon chegou a conviver com personalidades como Mahatma Gandhi, do dramaturgo Noel Coward, que eu também não vou saber ler o nome dele direitinho. Em 1963, ela se casou com o corretor de seguros Bill Lynch, que compartilhava aí a sua paixão pelo vinho. Os dois são fundadores, aliás, da Sociedade Americana do Vinho. Um sopro de vida. Depois da morte do seu marido em um acidente, ela decidiu dedicar a vida ao yoga. E ela diz o seguinte: quando você está em contato com o seu eu interior, você se conecta com o seu sopro de vida. Não dá para evitar. A primeira coisa que você tem que aprender é respirar e se mover com a sua respiração. Tem que vir do seu corpo. Apesar da longa trajetória no yoga, Porchon se tornou conhecida apenas em 2012, quando foi reconhecida oficialmente como a professora de yoga mais idosa do mundo. Na época, ela foi personagem de uma série de imagens sobre a prática citada por um fotógrafo, e as fotos acabaram viralizando nas redes sociais, né? E ela virou uma celebridade. Para ela, porém, o mais importante continuava acontecendo na intimidade do seu estúdio. Além de fazer yoga, ela participava de aulas e apresentações de dança de salão. Diz ela: lembro-me de um rapaz que veio a uma de minhas aulas em Baltimore e estava com lágrimas nos olhos por causa da dor. Contou-me que havia consultado vários médicos e tomava todo tipo de remédio, mas nada adiantava. Quando eu o ensinei algumas coisas, como se colocar de cabeça para baixo, apoiado na parede, ele me disse que era a primeira vez em que não se sentia doente e com dores no corpo há muito tempo. Para mim, o melhor de tudo
era exatamente isso. Ver alguém realmente podendo me dar uma mensagem como essa, né? E de repente ela diz começar a aparecer um sorriso no rosto de uma pessoa que passa por isso é a maior satisfação que tenho. Ela também põe em prática os próprios ensinamentos. Ela diz o seguinte, ainda para finalizar esse texto: fiz 3 artroplastias no quadril e os médicos me disseram que eu não seria capaz de fazer uma série de coisas. E eu provei que eu poderia fazer e continuo fazendo. Talvez não da mesma forma que fazia quando eu era mais jovem, mas é só respirar fundo que eu já faço com que seja possível. Tá aí uma história linda, gente. E essa história, claro, foi contada aos 98 anos, quando ela ainda estava conosco, né? Tá aí. Tal Porchon, a professora de yoga mais idosa do mundo. Linda história. Vale Feliz. Linda história que vai estar no YouTube, lá no canal da Rádio Vale Feliz, logo mais, onde você pode deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações do sininho pra gente sempre poder te manter atualizado de tudo que a gente estiver postando, tá bom? A nossa mensagem do dia, você sabe, tem o apoio de Rui Schneider da Wolf Consórcios, que é a HS Consórcios no Vale do Caí. Tornar o seu sonho realidade depende de você, depende do primeiro passo. Se você reservar aquele valorzinho pro mês para investimento, olha, você pode conquistar o seu imóvel, o seu carro, o seu veículo, qualquer sonho que você tenha. Exatamente. Ligue e informe-se com Rui Schneider no 51997601650. No Ligação Total, mensagem do dia.